Olá, eu quero falar um pouco sobre integrais impróprias, onde nós temos aqui uma função 1 sobre x ao quadrado e a área dessa função, debaixo dessa curva aqui, indo de 1 até o infinito, quando nós fazemos a integral de 1 até o infinito dessa função, ela vale exatamente 1, por mais paradoxal que seja. Isso é interessante e é um exemplo aqui de integrais impróprias, bastante usado aqui para dedução de algumas fórmulas importantes da estatística. Então nós vamos ver o porquê dessa área ser igual a 1. Muito bem? Então aqui nós temos o seguinte. Quando nós fazemos isso aqui considerando um t qualquer, então eu quero dizer que a área em função de t vai ser igual à integral de 1 até t da função 1x² dx. Bem, fazendo essa integração aqui, eu posso escrever isso aqui de outra forma, né? Então vou escrever assim, de 1 até t de 1 vezes x a menos 2 dx. Resolvendo essa integral, eu sei que quando eu tenho um polinômio, eu somo 1 em cima, n mais 1, sobre n mais 1 também. Então, resolvendo agora a integral, fica x a menos 1, menos 2 mais 1 é menos 1, aqui o menos 1, e isso tudo vai variar de 1 até t. Esse é o limite de integração. Muito bem, isso aqui eu posso reescrever de outra forma, mais conveniente, onde eu tenho 1 sobre x. Tudo isso, de novo, os limites de integração é de 1 até t. Bem, então isso aqui vai ficar substituindo agora, né? Vai ser esse menos esse, então vai ser 1 menos 1 sobre t, onde tinha x eu substituo pelo t, menos, que é a característica da integral imprópria, menos 1 sobre 1. Então, menos 1 sobre 1. Isso aqui tudo vai ficar menos 1 sobre t, mais 1. Ou, reescrevendo isso aqui de outra forma, fica 1 menos 1 sobre t. Muito bem. Então, essa aqui é o resultado dessa integral. Agora, nós podemos fazer o seguinte. Estou interessado no limite de t tendendo ao infinito dessa a sobre t, a em função de t. Isso vai ficar o limite de t tendendo ao infinito dessa integral aqui, né, desse resultado, de 1 menos 1 sobre t. Quando t tende a infinito, todo esse valor aqui, 1 menos 1 sobre t, essa porção da nossa equação, ela vai para zero. Um número muito grande, 1 dividido por um número muito grande, a tendência é que ela desapareça e ela vá para zero. Então, o que sobra para a gente é exatamente 1. Então, quando nós dizemos que a área embaixo desse gráfico aqui, quando nós temos de 1 até o infinito, ele vai valer exatamente 1. Então, nós dizemos que nós temos uma convergência para essa integral, a integral que nós vimos antes, né, que é de 1 até o infinito, de 1 até o infinito, ela vale exatamente 1, ela vai convergir para 1, certo? Que foi o que a gente exatamente viu aqui. Agora, aqui nós temos a definição de integrais impróprias indo de a, de um ponto qualquer, até o infinito, e de menos infinito até outro ponto qualquer, são chamadas convergentes se os limites correspondentes existem, e divergentes se os limites não existem. O que nós vimos no exemplo anterior é que se tratava de uma integral convergente, porque nós tínhamos uma convergência para o valor 1, o limite convergia para 1. Muito bem. Agora, aqui, nós temos outro ponto bastante interessante, que é o seguinte: a integral imprópria, ela pode ser interpretada como uma área desde que a função seja positiva.
Ora, se a função que eu estou tratando, f de x, ela é maior ou igual a zero, tá? E a sua integral aqui de a até um ponto no infinito, dessa f de x, né, da função que nós estamos falando, ela vai ser convergente. Então, se ela convergir para um número, conforme nós vimos anteriormente, nós temos que a área em função de x e y, ela vai ser tal que se x é maior ou igual a a, tá? E também nós temos que y, ele vai ser maior ou igual a zero e vai ser menor do que a nossa f de x, menor ou igual a f de x. Então, essa é a definição. Y vai ser menor do que a f de x, essa é a nossa f de x em questão, e y vai ser maior do que zero. Então, toda a área que me interessa seria essa aqui. Muito bem. Então, isso é apropriado porque nós temos aqui que a integral dessa função indo até o infinito, né, se nós tivermos de um ponto qualquer aqui de a até o infinito, dessa função f de x dx. Quando nós tiramos o limite disso aqui, de t tendendo ao infinito, né, onde t eu escolho aqui um ponto qualquer, nós teríamos então que essa área sobre o gráfico, ela vai ser estabelecida. Então nós vamos ter esse limite vai ser a área sobre esse gráfico, conforme a gente viu no exemplo anterior. Beleza. Agora veja bem, aqui nós temos um exemplo que é interessante a gente tratar para determinar se essa integral aqui ela é convergente ou ela é divergente. Então, reescrevendo, uma integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx. Nós temos que lembrar, a primeira coisa, é que quando nós temos uma integral de 1 sobre x, a resolução dessa integral aqui é ln do módulo de x. Segundo a tabela de integral, é isso que nós temos. O ln, o logaritmo natural, do módulo de x. Bom, dessa forma, nós podemos resolvê-la, né? Já que é o ln do módulo de x. O que eu estou interessado novamente é no limite. Agora, quando t tendendo ao infinito. Muito bem. E aí eu posso dizer o quê? Que esse limite de t tendendo ao infinito desse ln de x, do módulo de x, quando ele varia de 1 até t, tá? Que nós poderíamos fazer isso aqui, né? Indo de 1 até t. E aqui os limites de integração seria de 1 até t. Beleza. Quando nós fazemos isso aqui, nós vamos ter a seguinte coisa. O limite do t que tende ao infinito de ln de t menos o ln de 1. Então, ln de t no lugar do x menos o ln de 1 no lugar do x. Com isso, nós chegamos ao resultado que o limite, quando t ele tende ao infinito, do ln de t, isso aqui vai ser igual a infinito. Porque ln de 1 é zero. Quando t vai para o infinito, o ln vai para o infinito também. Então, aqui nós temos o infinito. Bom, nesse caso, quando o limite de alguma coisa tende ao infinito, nós dizemos que esse limite, ele não existe. Como um número finito, e assim a integral imprópria, essa integral aqui, ela é do tipo divergente. Ela não converge para um valor específico, ela não é finita, ela vai para o infinito, e assim
a integral dessa função de 1 sobre x, ela vai ser divergente. Ótimo. Agora, algumas considerações são importantes aqui pelo seguinte. Veja, nós sabemos que essa integral aqui de cima, quando nós fizemos esse limite de t tendendo ao infinito, né, partindo de 1, tá, da integral partindo de 1 até t, de 1 sobre x ao quadrado, tudo isso aqui tendia a 1. Agora, quando nós fizemos esse aqui, esse limite de t tendendo ao infinito, essa integral de 1 até t, de 1 sobre x dx, isso aqui foi para o infinito. Bom, essa integral é do tipo convergente, integral imprópria do tipo convergente, e essa aqui nós vimos que é do tipo divergente. Agora, o que está acontecendo nesse ponto? Então, nessa integral nós temos a divergência, e aqui, quando nós mandamos isso aqui para o infinito, essa área aqui, ela é infinita, enquanto que aqui convergia para essa área aqui, seria de 1, e essa aqui seria infinito. Bom, isso quer dizer que, embora elas sejam muito semelhantes, essas duas funções, né, então isso aqui eu tenho a função de 1 sobre x quadrado, e essa aqui é a função de 1 sobre x, elas são muito parecidas, para x maior que zero, né? Essa região sobre essa função aqui, à direita de x igual a 1, ela tem uma área finita, que é 1. Enquanto que nessa aqui de baixo, a área é infinita. Então, observe que tanto nessas duas funções aqui, elas se aproximam de zero quando x tende ao infinito, certo? Isso aqui, quando x tende ao infinito, vai se aproximar de zero. Isso aqui, quando x tende ao infinito, também vai se aproximar de zero. O detalhe é que nessa aqui, essa função ela se aproxima de zero muito mais rapidamente, enquanto que essa aqui demora para se aproximar de zero. Nesse caso, faz com que os valores dessa aqui, essa função, elas não diminuam rápido o suficiente para que a integral ela tenha um valor que seja finito. Por isso que a área embaixo dessa curva vai ser infinito, certo? Muito bem. Agora, outro ponto aqui importante seria, vou deixar isso aqui para um outro vídeo, que seria um tema muito extenso para a resolução dessa integral aqui. Muito bem, obrigado pela atenção.